Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Iniciando o programa de hoje, passamos a apresentar Histórias que a Vida Conta. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha, igualmente, o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade afirma a sabedoria popular que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações na rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar, conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Programa Gotas de Luz, o tema de hoje: Ajuda-te, conhecendo-te e o céu te ajudará. Quem fará esse estudo para nós é a Dona Carmen. Dona Carmen, eu gostaria de começar esse programa com a seguinte pergunta: qual é a importância do conhecimento de si mesmo? Buscando Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 919, a espiritualidade maior nos esclarece que o meio prático mais eficaz, mais eficiente para se melhorar nesta vida é resistir ao arrastamento do mal. É conhecermos-nos a nós mesmos, conforme já o confirmara um sábio da antiguidade, o Sócrates. O autoconhecimento desempenha importante papel no fortalecimento, no adestramento do ser para a superação, a evolução
e para a perfeita sintonia com a paz, com a felicidade. O estado de humanidade em que nós nos encontramos atualmente já é uma conquista valiosa no decorrer da evolução do princípio inteligente e espiritual. No entanto, é o ponto inicial de nova ordem de valores, aguardando os estímulos para desdobrá-los, quer dizer, desdobrar esses valores, desenvolvê-los todos, que jazem adormecidos, que é o reino de Deus em nós, é o Deus em nós. E desdobrá-los para quê? Para a aquisição da perfeição relativa, da angelitude, isto é, o grau máximo de evolução a que nós podemos almejar. E muitos falam salvação, né? Então, essa nova ordem de valores que a doutrina espírita revela a nós todos, à humanidade toda, em sua missão providencial, nos fornece, nos propicia o conhecimento de nossa realidade como seres espirituais e o nosso destino. Ou seja, é uma nova visão da vida e do homem. Então, Tadeu, buscarmos os valores que dormem soterrados em nosso íntimo é a razão da nossa existência corporal no momento. Aqui nos encontramos para quê? Aqui nos encontramos encarnados para isso. Então, encontrarmos-nos com a vida, enfrentá-la e triunfar. Eis o seu guia, o seu lema, o seu fanal. Então, nós temos que seguir e alcançar isso tudo. E mediante o aprofundamento dos conhecimentos de nós mesmos, das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a nossa luta, nossa batalha de evolução, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Dona Carmen, a senhora citou aí valores, uma nova visão. E aí eu lhe pergunto, como se processa esse mecanismo de autoconhecimento? O psiquismo, quer dizer, a parte espiritual, evolve, quer dizer, evolui sempre, passando à intuição. E o que é a intuição? É o conhecimento espontâneo da verdade. Então, esse psiquismo evoluindo vai atingindo níveis elevados de integração, de interação com a mente divina, cósmica, universal. Nesse desiderato, quer dizer, para alcançar esse alvo, né, aquilo que nós desejamos, são empregados, são investidos os mais expressivos recursos psicológicos e morais, de modo a serem alcançadas as metas, os objetivos, que vão se sucedendo passo a passo, até alcançarem o nível de libertação interior total. Mediante esse comportamento, surgem então os problemas, as dificuldades naturais, que fazem parte do desempenho pessoal e da sua estruturação psicológica. Há aqueles, como nós vimos na historinha de hoje, né? Há aqueles que têm problemas e não se encontram dispostos a solucioná-los, esperando que outros o façam, porque se consideravam isentos, livres de acontecimentos dessa ordem, negando-se, mesmo sem o perceberem, à mudança de estágio evolutivo. E na maioria das vezes, porém, as pessoas são os problemas, que não solucionam os pequenos desafios, mas os transformam em impedimentos, assim deixando-se consumir, destruir por desequilíbrios íntimos.
Dona Carmen, a senhora citou aí problemas e dificuldades naturais que nós encontramos, né, impedimentos. E eu gostaria, e o nosso público também, com certeza, de perguntar o seguinte: como e onde encontrar solução para tal situação? Reflexão e diálogo. Honestidade para consigo mesmo e para com o próximo. Esforço constante para a identificação dos limites e ampliação deles constituem terapias e métodos para transformar problemas em soluções, as dificuldades em experiências vitoriosas, crescendo sem cessar. O ser psicológico amadurecido ama e confia, fitando o alvo, alçando-se para ele, sem ter nem ser problema na própria trajetória. Então, veja bem, Emmanuel nos diz: quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Dessa forma, importante será que examinemos nossa intimidade a nós mesmos, buscando conhecer os recursos que temos e, dentro da lição divina dos talentos, conforme ensina a parábola do Cristo, tenhamos pressa em encontrar quais talentos possuímos e, não perdendo tempo, saiamos a multiplicá-los em favor do próximo, pois quem trabalha em favor do irmão do caminho, na verdade, atua em prol de si mesmo. Isso porque é dando que se recebe. Se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. André Luiz. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Programa Gotas de Luz, de volta ao nosso segundo bloco. O tema de hoje: ajuda-te, conhecendo-te e o céu te ajudará. Quem está fazendo esse estudo conosco hoje é a Dona Carmen Pérez Nunes. Dona Carmen, na questão anterior, a senhora citou, achei interessante, o aluno ausente da aula não pode reclamar dos benefícios da lição, né? Se a gente se ausenta, não tem como reclamar. Isso mesmo. Eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: o que é mais importante na aquisição do conhecimento de si mesmo? Olha, Tadeu, faz-se indispensável, ao adquirir seu conhecimento de si mesmo, o aprofundamento e a busca de sua realidade, averiguando, deslindando os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha evolutiva, ascensional, e não o levam à realização total. Os impulsos orgânicos levam sempre para a comodidade, a satisfação dos instintos, o imediatismo do prazer, o prejuízo da meta essencial. Então, a libertação dos processos que nos trazem aqui nos renascimentos carnais, né? E que são as paixões primitivas, é que temos que nos libertar. A atração pelo mundo exterior conduz, por sua vez, a inumeráveis distonias, perturbações emocionais que atormentam e desvariam o indivíduo, não é? Afugentando-o de si mesmo, numa direção, num rumo difícil de ser mantido. Veja o que nos diz Santo Agostinho, Tadeu, que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, pesquise, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas de seu jardim. Que faça um balanço da sua jornada moral
como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E aí Santo Agostinho diz: e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar, sem temor, o despertar na outra vida. Então, complementando, nós diríamos que estamos na aurora de uma nova civilização e que o homem psicológico, suplantando por amadurecimento, por maturação psíquica, as análises científicas, está mergulhando em uma síntese holística, totalizada, integrada, onde o horizonte da intuição, como nós já dissemos, o conhecimento espontâneo da verdade, se espraia, se desenvolve. Nesse novo degrau, a sua bandeira é a unidade, é a universalidade de propósitos, em constante posição construtiva. Então, onde a intuição será condição de sustentação para todas as atividades vitais, inclusive o processo mediúnico. O homem passará a ser, psicologicamente, mais ativo do que passivo. Como tal, participará com bastante intimidade dos fatos criativos, de modo a fazer parte dos planos superiores da vida. Ao atingir mais valores, mais parâmetros, alcançará a autenticidade do cristão, revestido de virtudes construtivas, tendo em seu lema a fraternidade. É o nascimento do homem psi dos futuros milênios. Muito bem, Dona Carmen. A senhora citou aí um rumo difícil de ser mantido. E aí fica a pergunta: como corrigir, como combater tal situação? Veja bem, somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro de si mesmo e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que, quando e como realizá-lo. Trata-se, essa tarefa, de um desafio que exige intenção lúcida, até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano do si, quer dizer, em si mesmo. Daí retirando as pérolas preciosas, quer dizer, os poderes espirituais, as potencialidades da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real do ser pensante, que somos todos nós. Então, a responsabilidade resulta da consciência que discerne, que conhece e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Graças a isso, não se omite, não se precipita, estabelecendo um programa de ação tranquila dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo, visando a conquista da plenitude, da felicidade, a tão decantada salvação, não é? O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. Não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio.
Tampouco oculta-se no desculpismo ridículo, como aconteceu na historinha de hoje. A sua lucidez torna-o elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Talvez não lhe notem a presença, face à segurança natural que proporciona. Todavia, a sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios. A responsabilidade do homem leva-o aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Veja, Jesus, Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier, Allan Kardec, o casal Curie, Luther King e etc. Dona Carmen, a senhora citou Jesus, e aí vem a lembrança, as palavras de Jesus, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, e o céu te ajudará. Daria para relacionar essas palavras de Jesus com autodescobrimento? Perfeitamente. Veja, a mente não educada, não adestrada nessa busca da realidade espiritual, hesita e retrai-se, impedindo-se o descobrimento dos recursos inimagináveis que esperam para serem descobertos, desvelados. As tendências ao relaxamento e ao menor esforço, inerentes ao processo de evolução nas vidas anteriores, dificultam os procedimentos evolutivos e iluminativos necessários e imprescindíveis. Acostumado a privilégios e favorecimentos na Terra, quase sempre sem merecimentos, segue o homem pela vida, acreditando que pode também negociar com Deus, dentro da lei do menor esforço. Ou ainda, escorado na ideia de levar vantagem em tudo, sem refletir sobre coisas nobres, sublimes e realmente belas, ilusoriamente pensa que o mundo lhe dará o que anseia gratuitamente, sem esforço algum. Nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos levarem a ele. Do contrário, perderíamos toda a iniciativa e nada mais faríamos sem recorrer a eles, isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, Tadeu, o homem tem sempre necessidade de adquirir experiências à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios, sempre prontos a nos aconselhar, entregam-nos às nossas próprias forças, como um instrutor hábil faz com seus alunos. Nas circunstâncias comuns da vida, nos aconselham pela inspiração e nos deixam, assim, todo o mérito do bem, com toda a responsabilidade pelas más escolhas. Dá para perceber que pedir também não é tão simples, né? É, isso mesmo. A senhora citou aí recursos inimagináveis. Inimagináveis, é? Então, eu gostaria de perguntar o seguinte: em que se resume a oração nesse ato de pedir? O Emmanuel nos diz o seguinte: rogando amparo ao Senhor, não ouvides a prestação de amparo a ti mesmo. Deus confere, então, ao lavrador a luz do sol, a bênção da chuva e o favor do vento, mas não lhe dispensa o próprio suor no trato da sementeira, para que a colheita lhe surja às mãos por recurso divino. Concede ao artista o mármore bruto,
o buril e a inspiração generosa. Entretanto, não o livra, não o exonera do próprio labor, do próprio esforço na consecução da obra-prima. Pediremos o concurso do céu em nosso benefício. Entretanto, de que valeria a bênção do alto se nos consagrarmos deliberadamente ao menosprezo da própria vida? O médico mais competente nada conseguirá na assistência ao enfermo que não deseja curar-se. E o professor mais competente, mais exímio, nada alcançará do aluno que foge sistematicamente à lição. Não basta rogarmos nós auxílio para que nos vejamos auxiliados com segurança. É imprescindível o senso de responsabilidade de viver, para que as vantagens da existência nos engrandeçam o espírito. Não nos limitemos ao ato de suplicar. Felicidade, esperança, alegria e amor, cooperação e simpatia são talentos substanciais que nos exigem, nos reclamam sacrifícios para frutecerem, para frutificarem no campo da vida. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 26, questão 291, diz o seguinte: não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob teus passos. Olha e tire-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar. Um dos direcionamentos que norteiam a maioria dos procedimentos de crescimento e desenvolvimento individual está na célebre frase inscrita no portal do Templo de Delfos, na antiga Grécia: conhece a ti mesmo. A grande maioria dos seres humanos não consegue conhecer e muito menos compreender a origem de seus pensamentos, suas imagens mentais, a natureza de seus sentimentos, emoções e reações. Será que, sem conhecermos a natureza e origem do que somos, é possível viver a plenitude do que somos? Quem somos, afinal? O que é autoconhecimento? Ante essas interrogações, naturalmente nossa formação espírita faz-nos recordar que somos uma alma, um espírito que evolui ao longo dos processos reencarnatórios. Como uma bússola nos indicar o caminho, tais questionamentos começam a nortear nosso processo de autoconhecimento. É universal o conhecimento de que o espírito engloba qualidades e potenciais que necessitam ser conhecidos e, obviamente, despertados a fim de se tornarem úteis na caminhada. O processo do autoconhecimento nos leva à conscientização de que devemos redirecionar a energia que constitui nossos pensamentos e nossas imagens mentais. Não é negado, por exemplo, que temos ciúmes, que somos sovinas, que somos invejosos, que somos prepotentes, que vamos nos conhecer, que vamos nos desenvolver. Conscientizemo-nos de que as máscaras, as autoimagens, o falso puritanismo, apontar defeitos alheios para esconder os nossos, nada mais são que mecanismos que nos impedem de reconhecer a nós mesmos, impedindo-nos de identificar os fluxos de nossa energia, freando, destarte, nossa evolução. Pensemos nisso. Conheça você mesmo. Existem pessoas que percorrem o mundo inteiro à procura de si próprias. André Luiz. Você ouve e se informa. Gotas de Luz.
Programa Gotas de Luz, tema de hoje, ajuda-te conhecendo-te e o céu te ajudará. Nós estamos no último bloco e quem está falando conosco é a dona Carmen Pérez Nunes. Dona Carmen, no primeiro bloco a senhora citou que o aluno ausente da aula não pode reclamar dos benefícios da lição. No segundo bloco, nesse último que nós ouvimos agora, que mesmo o professor mais exímio não alcança resultados se o aluno não quiser. Então eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: em que a nova revelação, isto é, a doutrina espírita, contribui na nossa vitória diante dos obstáculos da vida? A nova revelação, quer dizer, o Espiritismo, convida-nos, naturalmente, a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno, isto é, cérebros e corações, mãos e pés em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques constituem congelamento deplorável do serviço da evolução. A vida é a força divina que trazemos em nós e que marcha para adiante. Impedir-lhe, obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe os movimentos, desprezar-lhe ou menoscabar-lhe os dons e esquecer-lhe ou olvidar-lhe o valor é criar aflições e sofrimentos que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. Precatem-se, tomem cuidado, portanto, aqueles que julgam encontrar na mensagem do além o elixir do deslumbramento, do êxtase preguiçoso e improdutivo. O mundo espiritual, Tadeu, não abriria suas portas para consagrar a ociosidade e a preguiça. As almas que regressam do túmulo, quer dizer, os desencarnados, indicam a cada companheiro da Terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também, conhecendo-se a si mesmo, a noção do serviço incessante do bem, como norma de felicidade imperecível. A senhora citou aí duas palavras duras, né? Congelamento e ociosidade. E aí eu gostaria de saber como a doutrina espírita nos esclarece as palavras a cada um segundo as suas obras. Seremos, naturalmente, filhos das nossas obras. Teremos delas o mérito e seremos recompensados de acordo com o que hajamos feito. Deus auxilia sempre. Em toda parte, a natureza exalta, louva, encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo, a necessidade do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas, em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não nos julguemos, portanto, dessa forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te e o céu te ajudará, proclama a sabedoria, o que vale dizer que as leis de Deus
estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Tudo aquilo de que dispomos, junto às nossas potencialidades, bem como também afeições, oportunidades, títulos e recursos, pertencem originariamente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus através das leis que orientam a vida, pelo serviço individual que nos cabe fazer. Criatura alguma, em qualquer lugar do universo, logrou encontrar o sucesso ou conseguiu amealhar, juntar conquistas, permanecendo com os braços cruzados. Do céu não caem as benesses que buscamos. Tudo de útil e salutar que podemos obter na vida virá como resultado da nossa iniciativa e do desejo em realizar. Não viemos à Terra numa nova encarnação para sermos servidos, mas para servir, pois o próprio Cristo afirmou tal assertiva. Ao cooperarmos com o desenvolvimento do mundo, automaticamente estamos promovendo o nosso aprimoramento, a nossa evolução. E, na atualidade, mais do que nunca, sentimos a necessidade de sairmos a campo em busca dos nossos ideais, pois numa sociedade altamente competitiva, onde as oportunidades são restritas, com maior frequência, vemos o triunfo dos mais competentes e esforçados. A expressão ousadia, que em outras épocas poderia soar como atrevimento, hoje é a palavra de ordem. Quem não for ousado, quem não correr na direção das suas metas, obviamente ficará na retaguarda, a observar o avanço dos demais. O tempo tornou-se escasso. Precisamos, cada vez mais, munirmos-nos de forças, coragem e determinação, visando sem temor a vencer desafios que nos separam da perfeição, da sublimidade e da angelitude. E os maiores adversários a serem superados estão na nossa intimidade. São os defeitos que ainda carregamos e que tantos males têm nos causado. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará, eis a lição a ser vivenciada constantemente. Sem medo, sem dúvida, sem abatimento, busquemos pelos valores eternos e morredouros que possibilitarão nosso crescimento espiritual. Somos criaturas imortais, sendo nossa jornada terrena apenas mais uma etapa de aprendizado. Assim, atentemos para as conquistas que seguirão conosco, pela caminhada definitiva, uma vez que somos cidadãos do universo. Dona Carmen, para concluir o programa de hoje, o que a senhora teria para nos falar? De tudo o que falamos, veja, conhecer-se a si mesmo, buscando todas as potencialidades divinas inerentes ao espírito, desenvolvê-las e praticá-las, a fim de nos ajudarmos,
constitui-se num desafio permanente para todos os que se propõem a libertar-se e evoluir. Afinal, em nosso estágio evolutivo em que nos encontramos, estamos aprendendo a ser espíritos. Isso significa que conhecermos-nos a nós mesmos, buscarmos e acharmos o reino de Deus que está dentro de nós, agirmos com sabedoria, ajudando-nos como filhos e herdeiros das potencialidades de essência espiritual divina, caminhando para a perfeição relativa que todos alcançaremos, é o futuro que a todos nos aguarda. Nosso permanente desafio é desenvolver gradativamente nossas potencialidades divinas através de nosso esforço pessoal, descobrindo matizes, nuances de nossa realidade interior que até então não percebíamos. Deixamos de ser homem-matéria para nos transmutarmos em homem-espírito, um homem-psi, onde a moralidade se equilibra com a inteligência e com as percepções extrasensoriais ou a mediunidade. É o homem do futuro que pede licença em busca de sua integração natural com as forças cósmicas, mentais, energéticas. A civilização do terceiro milênio está surgindo a cada dia com a busca do saber, equilibrada com o bem-querer. Será uma baliza permanente para o desenvolvimento do nosso poder mental, anímico e, consequentemente, mediúnico ou extrasensorial. Dona Carmen, para o nosso ouvinte que queira se inteirar mais sobre o assunto, eu gostaria que a senhora passasse a bibliografia que foi utilizada para esse estudo de hoje. De Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Edivaldo Pereira Franco, Autodescobrimento, de Chico Xavier, Instrumentos do Tempo, Roteiro, Encontro Marcado, Livro da Esperança, de Walter Oliveira Alves, Educação do Espírito. Ainda de Edivaldo, o Rumos Libertadores, e Jesus e a Atualidade. De Eugênio Lara, do jornal Abertura, de dezembro de 99, O Homem do Futuro. De Jorge Andréa, Psiquismo, Fonte da Vida. De Valdernir Quinn, Mensagens de Esperança e Paz. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Há muita gente preocupada com o mal que os outros lhe possam fazer. Transferem para o próximo a responsabilidade dos insucessos e vivem descobrindo inimigos em toda parte, fugindo de uma autoanálise para uma indispensável lucidez. Deambulam por caminhos de maldade e acusações. Com tal conduta, ferem e prejudicam, perturbam os outros e não se dão contas do mal a que se entregam e movimentam. O mal reside em cada indivíduo. Este sim torna-o um homem mau, que assim se torna elemento pernicioso no contexto social. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.